Você sabia que as suas unhas podem influenciar muito na primeira impressão que as pessoas vão ter de você? Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas de como você pode usar as suas unhas para parecer mais sofisticada e elegante. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Se você ainda não me acompanha, o meu Instagram é @PamelaKedman e nesse canal a gente fala sobre tudo que pode te ajudar a se tornar uma mulher de alto padrão, muito mais sofisticada, fina, elegante e educada. Toda a nossa aparência, ela comunica muito. Nós somos seres comunicativos, a gente envia e interpreta mensagens o tempo inteiro. Você pode observar que eu estou aqui o tempo inteiro gesticulando e as minhas unhas estão aparecendo. Então, quer nós estejamos falando alguma coisa ou quer a gente esteja calado, a gente está transmitindo alguma mensagem. E é aí que as nossas unhas entram. Dito isso, eu quero abrir um parênteses aqui agora para explicar algumas coisas. Ninguém é obrigado a nada, só a pagar as contas. Mas a gente sabe que hoje existem muitas técnicas de unha. Quando o foco da pessoa, quando é o seu propósito, o seu objetivo causar uma determinada impressão que seja elegância, sofisticação, a gente realmente precisa se preocupar com isso. Daí a gente não tem tanta liberdade para usar todo tipo de técnica, de esmaltação, de esmaltes. Então, se o seu propósito é transmitir uma mensagem de alto padrão, sofisticação, elegância, é importante sim se ater a algumas regrinhas bem básicas, mas fique à vontade se esse não é o seu propósito, transmitir essa mensagem, ser lido dessa maneira, fique à vontade, as unhas estão liberadas. Como nesse canal, o nosso propósito é falar sobre sofisticação, elegância, comportamento, imagem pessoal. Toda a nossa linguagem corporal e exterior, ela é 50% de como a gente vai ser lido e interpretado. E é nesse 50% que entram as nossas unhas. E como a gente está falando de elegância, eu acho que é conveniente a gente definir alguns conceitos. O que é elegância? Elegância é aquilo que é simples, é aquilo que é clássico, é o que é atemporal, é aquilo que passam anos e entram anos, aquilo continua sendo bonito, aquilo continua transmitindo a mesma mensagem, continua sendo interpretado da mesma maneira. Moda não é necessariamente sinônimo de elegância. A moda, ela é temporal, ela é transitória, ela muda bastante. Todas as coisas que são elegantes, elas são clássicas, ou seja, há 50 anos atrás, há 20, 30 anos atrás, elas já eram bonitas e hoje elas continuam sendo bem elegantes. E é mais ou menos que a gente vai nortear as nossas escolhas com relação às nossas unhas. Nesse contexto, eu vou te dar uma dica certeira quando o assunto é sofisticação e elegância. Eu sempre tento basear as minhas escolhas, as minhas opções em mulheres que são de muita visibilidade, que são acompanhantes não, que é um canal de família. Nesse contexto, falando de elegância e sofisticação, eu vou te dar uma dica que vai ser certeira para você nunca errar quando o assunto for elegância, sofisticação e classe. A gente pode se inspirar nas primeiras damas, nas princesas, nas duquesas, nas rainhas, nas políticas, nas mulheres que fazem parte da alta política, porque essas mulheres, elas têm consultoria de imagem, elas têm assessores de imagem que vão ajudar essas mulheres a se apresentar, a se vestir, a se portar de uma maneira que inspire muita credibilidade. Então, quando a gente não precisa, claro que nós não somos duquesas, nós não somos rainhas, mas claro que a gente pode seguir alguns padrões, alguns conceitos e tentar se inspirar. Não é copiar, é a gente tentar associar alguns padrões que elas usam de elegância, porque como a gente não tem essa assessoria de imagem que essas mulheres têm, a gente pode se aproveitar desses conceitos e incorporar na nossa vida. Agora eu vou falar uma coisa que pode ser que caia como uma bomba aí no colo de muita gente. Se segura firme nessa cadeira. Quando o assunto é unhas, eu já falei anteriormente que quanto mais clássica, mais simples, mais elegante.
Se você for observar a história da evolução das unhas ao longo dos tempos, os anos 40, 50 e 60 foram as épocas em que as mulheres usavam unhas mais tradicionais, mais clássicas, mais homogêneas. Então, se você tiver curiosidade, dá uma olhada em como que eram as unhas lá nos anos 40, 50 e 60, porque eram unhas mais no formato mais arredondado, um formato mais quadrado, esmaltes menos chamativos, e foi aí mais ou menos nesse período dessas 3 décadas que, por exemplo, chegou o nosso querido esmalte vermelho. É claro que algumas dessas considerações que a gente está fazendo aqui podem ter algumas restrições para algumas pessoas, para algumas mulheres. Por exemplo, se você trabalha na área da saúde, se você é uma enfermeira, ou se você trabalha, por exemplo, uma chefe de cozinha, trabalha numa cozinha industrial, ou se você é uma auxiliar de cozinha, se você é uma pessoa que trabalha de repente como babá, cuidador de idosos. Então, a gente não vai poder usar tanta liberdade assim, mas isso não significa de forma nenhuma, absolutamente, que você não possa continuar sendo uma mulher elegante. A gente só vai ter que cuidar um pouco mais ali com relação ao comprimento das suas unhas, ao formato das suas unhas, mas mesmo que você trabalhe com qualquer uma dessas coisas, ainda assim tenha certeza que é possível ter unhas elegantes. E para ajudar a gente aqui nesse conteúdo sobre unhas elegantes, eu tô aqui com uma pessoa, a Stephanie Francis, proprietária do Francis Nail Spa aqui em Sorocaba. E a Stephanie vai ajudar a gente com algumas coisas relacionadas a unhas aqui, porque é a pessoa que entende. Bom, Stephanie, então, o que você vende aqui no Francis? O nosso carro-chefe aqui são as unhas, o serviço de manicure e pedicure. A gente faz também muito escalda-pés, gel spa, toda a parte terapêutica, né? Massoterapia, depilação, cílios. Então a gente trabalha assim de tudo um pouco, a gente só não trabalha com cabelo ainda. Ai, que legal, joia, adorei. Gente, eu já fiz o escalda-pés, eu já fiz o spa dos pés e tá super aprovado. Eu amo, sempre que eu posso eu venho aqui fazer. Stephanie, então me conta quais são as unhas que as mulheres mais procuram aqui no teu salão? Então, as unhas mais procuradas aqui no salão são as unhas fashionistas, que são as unhas estileto, as unhas decoradas, com degradê, com glitter, com fios de ouro, marmorizadas. Então, isso tá muito em alta hoje em dia. Nossa, eu tô só chocada, né? Porque eu não imaginava isso. Eu sou a mais tradicional das unhas e não imaginava que era desse jeito. Mas me conta assim, para uma mulher que quer transmitir um pouco mais de sofisticação e de elegância, que quer uma unha que transite bem em todos os ambientes, com todo tipo de público, de evento, qual que é a sua aposta? Então, sem dúvidas, uma mulher que busca essa elegância e sofisticação, ela precisa apostar em unhas mais clássicas. Então, uma esmaltação tradicional, uma francesinha branca, ou até mesmo alguns tons de vermelho, os nudes, que daí não tem como errar. Ótimo, ótimo. Ai, adorei essa parte. Eu acho que eu tô acertando então, tô no caminho. Stephanie, então, quais são as dicas que a gente pode seguir para ter unhas com aspecto de saúde? As dicas que eu tenho para dar para vocês é sempre se hidratar, tomar muita água, tá? Isso é muito importante para a saúde da sua unha. Usar muita base fortalecedora porque ela tenha sempre um aspecto forte e bonito. Usar muito hidratante de cutícula para que não tenha um aspecto ressecado na sua cutícula. E tá sempre com uma mão sempre cutilada, uma mão muito bem feita. Vamos passar para a parte dos formatos. Tem alguma consideração com relação aos formatos das unhas, das mãos? Se você quer passar uma imagem mais elegante, você precisa estar usando sempre uma unha mais arredondada ou uma unha quadrada. Então sempre tá lembrando de usar uma unha com formato mais natural. Para parecer um aspecto mais elegante, hein? Isso. E com relação a cores, tem alguma consideração sobre cores? Está liberado todas as cores? Não, é como a gente falou, é só aquele vermelhinho, um vinho, um nude, uma francesinha ou até mesmo um baby boomer. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas cores que eu selecionei que eu acredito que seja assim muito elegante. Então, primeiro aqui a gente tem esse da Chanel, que é um vermelho muito bonito. Mas não se preocupem, eu não tenho como comprar um Chanel, eu não encontro em algum lugar o Chanel. Então você pode estar usando
o Impala, o Colorama ou um Risqué, que também vai ter o mesmo efeito. Aí a gente tem outro nude aqui da Chanel também, que é muito bonito. Um vermelho da Dior. A gente tem também esse nude aqui da Risqué, que é Lágrimas de Vênus. Tem este aqui da Vult, o puro nude. E este aqui da Impala, que é o nosso queridinho aqui no salão, é o nude clássico, a gente usa muito. Olha, nossa, adorei todos esses esmaltes aqui. Stephanie, sobre o comprimento das unhas, qual o tamanho que seria legal? Para passar uma imagem mais elegante, você deve usar sempre um tamanho médio ou curto. Nunca uma unha comprida, um estileto, isso não. Se você quer passar uma imagem elegante, o estileto tá banido. Gente, estileto só pra quando você quer dar uma lacrada, tá bom? Se você quer passar uma pegada mais sensual, alguma coisa assim, você usa um estileto. Fora isso, não. Tá, joia. Stephanie, e sobre as unhas dos pés? O que a gente deve considerar? A mesma coisa que as unhas das mãos, tá? Então sempre tá hidratando com base, passando hidratante de cutícula, sempre tá com o pé bem lixado, né? Sempre bem feito. E só que difere-se das unhas das mãos no aspecto de que não pode utilizar a unha do pé comprida. Sempre unhas curtas nos pés. Ah, interessante. Gente, isso daí é segurança, questão de saúde também, né? Não vai... questão de saúde e segurança. Não vai fazer um acidente, por favor. Stephanie, e com relação a pessoas que têm algumas restrições com relação aos produtos, formulações em si, quais são as observações que a gente deve pensar? Para as pessoas que têm esse tipo de restrição, tem algum tipo de alergia, eu indico que use somente o esmalte Risqué ou qualquer esmalte que esteja escrito hipoalergênico no rótulo. Fora isso, não utilize nenhum outro que vai te dar algum tipo de reação. Stephanie, então eu quero te agradecer pela oportunidade, pela sua participação aqui, por todos os seus conhecimentos em unhas e também por ter cedido o seu espaço. Se você é de Sorocaba e região, vem conferir, eu acho que vale a pena. O espaço aqui é super lindo, o atendimento é muito bom, uma diversidade de serviços e sem falar que com certeza vão render o quê? Maravilhosos stories pro seu Instagram. Com certeza. Então, um beijo, obrigada. A gente se vê no próximo vídeo.